Salve, salve galera, eu sou Denis Bofarin, sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal que revela o que a religião esconde. Muito se fala de nomenclaturas, evangélicos, cristãos, católicos, enfim, em vários tipos de nomenclaturas que definem um certo tipo de religiosidade ou quem frequenta uma. Mas você sabia que evangélicos se declaram cristãos, mas existe diferença entre evangélico e cristão? Por exemplo, se você quer seguir um mestre, quer ter alguém como mestre, é imprescindível que você pratique as doutrinas desse mestre, o que esse mestre te ensinou, coloque em prática. Então você será o discípulo desse mestre. Com Cristo, com Jesus, não é diferente. Se você quer ser cristão ou se você se considera um cristão, é imprescindível que você pratique as doutrinas de Cristo ou o que ele ensinou. O que ele ensinou é só você praticar e ser seu discípulo para ser cristão. Bom, enquanto a isso, acho que todo mundo concorda, certo? Só que será que ser evangélico é a mesma coisa? Então, é o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Então, nós vamos começar vendo uma passagem com Cristo. Então, Cristo, ele começou ensinando nas sinagogas e no templo. E desde os 12 anos, ele foi levado ao templo para ser consagrado lá. Por ser primogênito, foi circuncidado, consagrado ao templo e os seus serviços. Olha uma passagem em João 18, versículo 20, que diz assim: Declarou-lhe Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo e ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Então aí é interessante que ele ensinava nos templos e nas sinagogas, onde todos os judeus se reuniam nesses lugares. É interessante que ele começou ali, mas tudo muda quando ele inicia o seu ministério. Jesus, então, ele se torna um desigrejado. É isso mesmo que você está ouvindo, um desigrejado. O templo e a sinagoga, que é o que representa as igrejas hoje, Jesus começou igualmente como um religioso nesse local. Mas, por algum determinado motivo, que já vamos ver mais para frente, ele sai dos templos e das sinagogas. Ele passa a ser perseguido e não ensina mais nos templos e nas sinagogas. Mas olha só aonde ele ensina agora. Mateus capítulo 5, dos versos 1 ao 3. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, agora, não mais no templo e nem na sinagoga. Agora Jesus ensinando no monte. E não só no monte também. Vemos também que ele ensinava na praia, à beira-mar. Marcos capítulo 2, verso 13. De novo saiu Jesus para junto do mar. E toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Então aí Jesus ensinava no monte e no mar. Depois que saiu da igreja ou do templo, das sinagogas. E olha que interessante agora o que ele vai começar a ensinar sobre os templos, sobre as igrejas atuais, que seriam as igrejas lá da época dele. Olha que interessante, Marcos capítulo 11, versos 15 ao 18. E foram para Jerusalém. Entrando no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Então vimos que nesse momento as coisas começam a mudar. E quem começa a perseguir Jesus, o Cristo, é os próprios religiosos. São eles os que frequentam os templos,
é que começam a perseguir Cristo. E olha, e não é só isso, olha o que ele continua a ensinar os seus discípulos. Em João capítulo 2, versos 19 e 21. Jesus lhes respondeu: destruir este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Então Jesus já era contra o templo nesse momento. Falou que o templo iria ser derrubado e ele iria reerguer em 3 dias. Porque ele não estava mais considerando o templo como um templo, e sim o seu próprio corpo, assim como todos os homens seriam futuramente. Mateus 24, verso 1 e 2. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, olha só, ele já falando que aquele templo não iria ficar pedra sobre pedra, porque o templo já não valeria mais. O templo seria o homem e não mais uma casa, um edifício. Jesus não ensinava as pessoas a irem para a igreja, ou para a sinagoga, ou para o templo. É isso mesmo que você está vendo. Se você quer seguir a Cristo e se nomear ou se intitular cristão, esse é uma das doutrinas de Cristo. Você não deve ir às igrejas, porque não é o que ele ensinou. Ele não ensinou a ir. Muito pelo contrário. Quando ele curava alguém, ele dizia: vá e não peques mais, e não venha frequentar a minha igreja. Ele falava para os discípulos: ide e pregai o evangelho, e não fique e construa um templo para que as pessoas venham ouvir o evangelho. Muito contrário. Então vemos que a religião distorce as doutrinas escritas na própria Bíblia. Mateus capítulo 23, os versos 5 ao 11. Olha agora o que Jesus vai começar a ensinar. Isso é doutrina de Cristo. Se você se intitula cristão, você deve seguir isso que você vai ouvir agora aqui, ó. É primordial você seguir isso para se considerar um cristão. Olha o que ele vai ensinar. Mateus 23, do 5 ao 11. Praticai, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam os primeiros lugares nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas ou igrejas atuais, né? As saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Prestem atenção no que ele vai falar agora. Olhem isso. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é o vosso pai, aquele que estás no céu. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Então, seguidores de Cristo não têm mestres, pastores, não têm líderes religiosos. Líderes religiosos são para judeus, não para cristãos. Ou líderes são para religiosos idólatras e não para cristãos. Evangélicos se encaixa nessa gama de fariseus, judeus religiosos. Eles não são cristãos, porque primeiro, já não cumpre o que Cristo ensinou, que não é ir à igreja. Ele nunca ensinou ir na igreja. E segundo, ele nunca ensinou chamar alguém de mestre ou ter um mestre ou um líder religioso. Isso não é doutrina de Cristo. Então, se você segue isso, você não é um cristão. Você pode ser evangélico, idólatra, religioso ou judeu, mas não é um cristão. Não é só isso. Tem mais ainda. Olha o que o próprio Cristo vai ensinar para seus discípulos, para quem é discípulo de Cristo, para quem é cristão. João capítulo 10, dos versos 10 ao 16.
Que é muito comum a própria religião e líderes religiosos ensinar que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas essa passagem não diz que é o diabo. Diz que é o pastor. Os pastores é quem vem para roubar, matar e destruir, como nós vamos ler agora. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Ensinamentos do próprio Cristo. Então é um rebanho e um pastor, onde esse pastor é ele mesmo, é o próprio Cristo. Portanto, se você quer ser discípulo de Cristo, se você quer se intitular cristão, você não deve ir à igreja, não deve ter um pastor como líder religioso e ainda tem mais. Olha o que ele vai ensinar agora que você não deve fazer e que líderes religiosos fazem, que evangélicos, fariseus, religiosos fazem, mas não um cristão. Mateus capítulo 6, versos 5 e 6. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas ou nas igrejas atuais e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, olha só, líderes religiosos gostam de orar e falar que oram por várias e várias horas, sobem nos púlpitos, oram em cima dos púlpitos. As pessoas, quando chegam numa igreja, ajoelham no chão e baixam a cabeça no banco e ali começam a orar. Quando chegam as outras pessoas, muitos veem as pessoas fazendo isso, mas não é para fazer para orar, para ser vistos dos homens. Ele mesmo chamou isso de hipocrisia. E quantos líderes religiosos não fazem campanha, não fazem eventos em praças, em lugares para chamar a atenção das pessoas e para serem vistos dos homens. Então isso não é ser cristão, isso é ser religioso. Cristo não ensinou isso. Ele não ensinou ir para a igreja, ele não ensinou ter um pastor como um guia espiritual religioso. Ele não ensinou orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, ele ensinou a orar em secreto. Então existe uma diferença muito grande em ser evangélico e em ser cristão. Portanto, quem frequenta igreja, tem um pastor, ora em tudo que é lugar, em cima do púlpito, no banco, na praça, para ser visto dos homens, é hipócrita e não é cristão. E não é só isso ainda tem mais que ele ensinou que um cristão deve fazer. Mateus capítulo 9, versos 14 e 15. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Então, olha que engraçado, os discípulos de Jesus não jejuam. E por quê? Porque estão com Cristo, estão com Ele. Os discípulos dele não jejuam porque têm a Cristo. Hoje a igreja ensina a jejuar de um jeito, jejuar de outro. Eles mesmos não têm uma doutrina específica sobre jejum, não sabem explicar, variando muito de religião para religião, até de igreja para igreja. Mas uma coisa ali é interessante. Ele fala que eles não jejuavam enquanto ele não fosse tirado, porque ele seria tirado e aí sim eles jejuariam. O interessante é que quem tirou Cristo
dos discípulos foram os próprios religiosos, os fariseus, aqueles que perseguiam Jesus, aqueles que frequentavam a igreja, aqueles que se intitulavam líderes religiosos, aqueles que oravam no canto das praças, nas sinagogas, para serem vistos dos homens, aqueles que jejuavam. Foram esses que tiraram Cristo dos discípulos. E hoje não é diferente. Hoje acontece exatamente a mesma coisa. Líderes religiosos dizem ou ensinam que as pessoas têm que ficar congregadas na igreja, o que é uma mentira. Dizem que eles são guias espirituais, que têm uma cobertura espiritual que nem sequer tem na Bíblia. Eles se intitulam líderes, quando Jesus não ensinou isso. Eles ensinam as pessoas a orarem nos cantos das igrejas, em pé, nos púlpitos, no banco, nas praças, em tudo que é lugar. E Jesus não ensinou isso. Cristo não ensinou. Eles jejuam, sobem no monte para jejuar, isso e aquilo. E Jesus não ensinou. Os discípulos nem sequer jejuavam enquanto tinham Cristo. Então eu quero dizer para você, se você frequenta a igreja, se você tem um pastor como líder espiritual, se você ora para ser visto dos homens, se você jejua, ou seja, você não está fazendo nada que Cristo ensinou, portanto você não é cristão. A religião está tirando Cristo de você. Então, como pode ver, Jesus nunca ensinou ir para a igreja, ter um pastor como guia, orar para ser visto dos homens, jejuar. Tudo que líderes religiosos fazem. Portanto, as pessoas que fazem isso são evangélicas e não cristãs. A religião tira Cristo do povo. Então, por enquanto esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha entendido, espero que anotem essas passagens para você estudar e conferir todas elas e para que sua mente abra para você entender que a religião está tirando a sua fé e não te dando uma fé que você deveria ter. Muito pelo contrário, basta ler as escrituras e questionar o seu líder religioso, porque isso acontece, isso é muito frequente. As pessoas não conseguem ler e aceitar o que está escrito por causa da religião, por medo de ir contra o seu líder religioso. A idolatria é tão grande no meio religioso que a mente das pessoas são tão cauterizadas que elas negam tudo o que Cristo ensinou e ainda se intitulam cristãs, mesmo sem fazer nada do que Cristo ensinou. Elas fazem ao contrário e se intitulam cristãs, mas não são. São evangélicas, idólatras, religiosas e não cristãs. Então eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo. Eu espero que tenha entendido e eu te espero no próximo. Até lá!